Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, uma excelente semana. Como eu prometi de falar, estamos na semana em que iremos começar a Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. E é importante que todos os católicos se esforcem para alegrar o coração de Deus. Nós iremos reviver aquele tempo penitencial, tempo de oração, de amor, de perdão, de busca pela santidade. Precisamos estar mais unidos ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Existem alguns pedidos da Igreja e também de Nossa Senhora, e você vai ver aqui. Nossa Senhora nos recomenda o jejum, a caridade, a confissão, a busca pela graça de Deus na Eucaristia. Há um pedido de Nossa Senhora interessante. Há muitos anos atrás, ela pediu que durante a Quaresma fizéssemos a renúncia de alguma coisa. Então, você comece hoje, nesta segunda-feira, a pensar: o que é que eu vou renunciar nesta Quaresma? Então, você deve renunciar a algo que possa te ajudar a crescer espiritualmente, né? Tem pessoas que fazem algum tipo de renúncia, mas não ajuda no crescimento espiritual. Você precisa renunciar a alguma coisa, sobretudo a alguma coisa que está te levando para longe de Deus. Algum vício, alguma coisa nesse sentido. Aí você vai pensar, porque nessa hora é difícil aconselhar de forma direta, bem porque cada um sabe da sua vida. Mas você que acompanha aqui o canal, comece a pensar: o que eu devo renunciar, né? Então, claro que eu poderia citar alguns exemplos, não que eu fosse acertar isso para a sua vida, mas há vícios, por exemplo, de pessoas que são viciadas em novela, pessoas que têm o vício do cigarro, da bebida. Mas é só renunciar durante os 40 dias e depois voltar a fazer? Não. Se você tem dificuldade de se afastar dessas coisas, você simplesmente vai rezar, vai pedir a graça, vai renunciar e durante toda esta caminhada com Jesus e com a Santíssima Virgem Maria e São José, você vai, porque é o mês dele, né? Mês de março, dedicado a São José, você vai, obviamente, pedir a graça de tirar da sua vida esta coisa. Aí você tem que ter coragem. Tem pessoas que são tão viciadas em determinada coisa que lhe prejudica, causa doença, etc., que mesmo estando doente, provocado por aquela coisa, não consegue renunciar. É triste, né? Mas vamos lá. Nossa Senhora, em 2015, é a primeira mensagem que apareceu aqui, né? Ela fala: nesta Quaresma, usai as armas da vitória que vos dei. Confissão e Eucaristia, Sagrada Escritura, Santo Rosário, consagração ao meu Imaculado Coração e a fidelidade ao verdadeiro magistério da Igreja. Desejo a vossa conversão, mas não fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa. Ficai com Jesus, carregai vossa cruz, com a esperança da vitória final. Meu Jesus não vos abandonará. Nestes dias, dobrai vossos joelhos em oração. Arrependei-vos e vivi voltados para o paraíso, para o qual unicamente fostes criados. Esse é o início da mensagem. Então, Nossa Senhora está nos chamando para a oração, para viver voltado para a Eucaristia, confissão,
certamente na sua paróquia, porque em todas as dioceses, em todas as paróquias, neste período, os padres irão se colocar à disposição. Os bons padres irão sentar para atender os fiéis. Haverá mutirões, né? Durante este período, em algum dia, né, haverá mutirões em paróquias. Os padres se unem. Então, um grupo vai de padre para a paróquia, depois vai para outra, e todo mundo vai se ajudando para atender o máximo de pessoas que for possível. Claro que existem pessoas, embora sejam católicas e pessoas boas, infelizmente, elas não vão poder confessar nem comungar. Por quê? Porque precisa regularizar a sua vida, né? Se você vive de uma forma irregular, maritalmente falando, se você vive junto sem ser casado, né? Então você não vai poder confessar. Então, existem regras que precisam ser seguidas. Então, pense bem aí, né? Vamos ao que a Igreja Católica nos ensina, né? Nesse período de quarentena, né? De 40 dias da Quaresma, a Igreja se une cada ano ao mistério de Cristo no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 540, fala sobre isso. Também diz no Catecismo os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico, o tempo da Quaresma, cada sexta-feira em memória da morte de Nosso Senhor. São momentos fortes de prática de penitência na Igreja. Então, você, se quiser, claro, pode jejuar nas sextas-feiras, conforme a Igreja determina, né? Tirando uma refeição, ou você pode fazer o jejum a pão e água, que é um jejum mais, digamos, violento, eu vou usar essa expressão, não no sentido próprio, mas para dizer que é um jejum mais duro, mais, né, que exige mais da pessoa. E é o que Nossa Senhora pede, o jejum a pão e água. O jejum não é para você passar fome. Se deu fome, coma um pedaço de pão. Se deu sede, beba água. Para quem não está acostumado, no início vai sentir dor de cabeça, talvez até tontura, porque não está acostumado. Você pode fazer, por exemplo, se você não aguenta, fazer o jejum durante o dia todo, de 6 da manhã às 6 da tarde, que é o que Nossa Senhora pede. A igreja não estabelece esse horário, estou dizendo o que Nossa Senhora pede. Você pode fazer um jejum a metade do dia, sei lá. Você pode escolher também, faça a sua combinação com Jesus, né? A mesma coisa da renúncia. Você pode renunciar, por exemplo, a bolo. Vou dar um exemplo aqui, porque me veio aqui na cabeça uma coisa que alguém me perguntou. Eu vou renunciar a doce de aniversário, por exemplo, aqueles doces finos, né? Pronto. Você pode... Ô Pedro, mas é possível isso? É você e Jesus que tem que combinar. Você não vai combinar com o Pedro Regis, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas você pode falar com Jesus e dizer, Senhor, eu vou renunciar a esses doces finos. Mas durante esse período vai ter o aniversário da minha mãe. Então, nesse dia, eu vou comer doce. Pode? É válido? É. Talvez você ache estranho, mas... Aí eu digo, né, para os meus amigos, você converse com Jesus e faça a sua combinação. O negócio é entre você e Jesus. Não é entre você e seu marido, nem seu filho, nem sua filha, nem seus amigos. É você e Jesus, né? Então, dia de banquete não é dia de jejum. É a igreja que diz isso, né? Mas se você quiser também, para ser bem radical, pode fazer. Mas se você também quiser, você pode, né, fazer dessa forma, né? É uma forma meio estranha? É. Mas se é o dia do aniversário da tua mãe e a família vai comemorar, para vocês da família não ficarem de fora, você pode, nesse dia, combinando já, agora antes da quaresma, né, começar, você pode dizer, Senhor,
durante esses 40 dias vai haver. Ô Pedro, será que isso vai quebrar esse contrato? Não vai quebrar nada, porque você combinou com Jesus antes. Então, você só não pode ser infiel naquilo que você prometeu. Mas se você prometeu que vai fazer, mas que no dia do aniversário da tua mãe você vai comer o bolo, não tem problema nenhum e nem pecado. Eu falei sobre a confissão, Nossa Senhora pede, né? A igreja diz que os que se aproximam do sacramento da penitência obtêm a misericórdia de Deus, o perdão das ofensas feitas a ele e, ao mesmo tempo, reconcilia-se com a igreja. Então, a importância da confissão é algo grandioso. Mesmo porque foi um sacramento, não foi inventado, não foi a Igreja Católica que inventou os sacramentos. Foi Jesus que os deixou e a igreja os administra. É por aí, né? Então, Cristo instituiu o sacramento da penitência para que todos os membros pecadores da sua igreja, para todos os membros pecadores da sua igreja, diz aqui o catecismo. Então, segundo o mandamento da igreja, todo fiel que tenha chegado à idade da razão deve confessar-se fielmente os seus pecados graves, ao menos uma vez por ano. Isso é no mandamento da igreja, né? Que eu já reclamei várias vezes. Muda tanta coisa na igreja, isso já deveria ter mudado há décadas, ter mudado esse mandamento. Não é o mandamento da lei de Deus, é o mandamento da igreja, que ela pode mudar, o Papa pode mudar numa canetada só. O Pedro, você acha que deveria ser como? Mudar esse texto. Ele vai ficar lá no seu lugar de forma diferente. Porque essa leitura, eu entendo o que a igreja quer dizer. Você pode entender, mas vamos ser honestos, que 98, estou sendo caridoso, dos católicos não entendem o que a igreja quer dizer com isso. Ou seja, vou ler. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Está lá no mandamento da igreja. Aí o católico ignorante se confessa hoje e só volta a se confessar daqui a um ano. Mas é isso que o mandamento está pedindo? Não. Aqui tem a palavra ao menos. Então, ao invés de colocar esse ao menos que causa confusão, a igreja deveria mudar essa palavra, que ela pode, ela tem autoridade para fazer, porque os mandamentos, os 5 mandamentos, né? Foram a igreja que criou, mandamentos da igreja, não são os 10 mandamentos da lei de Deus, tá? É outra coisa diferente. Então, ao invés de colocar confessar ao menos uma vez por ano, a igreja deveria mudar o texto para confessar sempre que tiver necessidade, sempre que estiver em pecado grave. Pronto, seria uma beleza. Aí o cabo entenderia perfeitamente o texto, né? Mas o mandamento da igreja diz que todo fiel que tenha chegado à idade da razão deve se confessar fielmente, né? Ao menos uma vez por ano. Eu mudo por conta própria e digo sempre que tu tiver necessidade. Tu deve guardar as tuas joias, guarda dinheiro, essa coisa pode guardar, sem problema. Mas coisa ruim tu não guarda de tu não, porque aí pode explodir uma bomba espiritual na tua alma. A confissão individual e íntegra dos pecados graves, seguida da absolvição, continua a ser o único modo ordinário de reconciliação com Deus e com a igreja. Ok? A confissão individual, que a igreja também chama de auricular, confissão individual auricular, feita diretamente com o sacerdote, ela é o único meio, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a igreja. Então, nenhum católico, ô Pedro, mas o padre também é pecador. O padre diz que ele é pecador, e é mesmo. Se ele disser que é santo, aí o negócio pegou feio, né? Então, o padre também é pecador. Mas quando o padre vai atender a nós em confissão, ele apenas escuta os pecados. Quem dá absolvição, e dá absolvição. O padre escuta e dá absolvição em nome de Jesus. Mas quem perdoa não é o padre. Porque se a igreja ensinasse que é o padre que perdoa, eu nunca iria me confessar. Entendeu? E não aconselharia ninguém a se confessar. Mas não é o padre que perdoa. Portanto, eu aconselho que vocês confessem. Porque quem nos perdoa na confissão é Jesus e não o padre. O padre é simplesmente um canal importantíssimo, o canal pelo qual chega a nós a graça de Deus. Eu já dei centenas de vezes aqui no canal
um exemplo que volto a dizer hoje. Aí na tua casa, aqui na minha, né? A minha está aqui bem nessa direção para cá. Eu tenho aqui 2 caixas d'água. Acho que 2 aqui e uma aqui atrás do estúdio, parece. Então, essas caixas d'água, elas se enchem, só exemplo que tem a boia, né? Como aí na tua casa também. E tem um cano que traz para distribuir para toda a casa. Muito bem. O cano traz a água, mas ela não invade a minha casa e a tua casa, porque tem a torneira. Então, a gente fecha a torneira, pronto. Você quer lavar o prato, quer lavar a xícara, no banheiro você quer lavar o rosto, quer escovar o dente, abre a torneira, a água cai, né? E quando você abrir, não abra... Você vai escovar o dente, né? Não abra a torneira toda, não, que a água cai com gosto, né? Enquanto você escova o dente, cai 10 litros de água. E você consegue escovar seus dentes apenas com 1 litro de água. Eu estou dando uma dica para economizar. Abre bem pouquinho. Molhou a escova, fecha de novo. Vai, quando for, né, fazer os outros procedimentos, você abre. Tem gente que vai, né, e abre e deixa o couro comendo. Tá lá, uma escova aqui e a água vai caindo do fio. A última grande guerra que vai ter no mundo vai ser em busca de água, viu? Pois é, tá avisado. Então, voltando ao exemplo. Então, o cano desce, traz a água, a torneira fecha, a água não cai, beleza. Então, vamos lá. Na confissão, o que tem a ver isso com confissão? Tudo a ver. É um exemplo que eu criei há muitos anos atrás, porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas eu falo. Se alguém falou, porque eu vi aqui no canal. E a caixa d'água está lá, cheia de água. Aquela água representa a graça de Deus, né? A água representa a graça de Deus. O cano que traz a água aqui para baixo é o sacerdote. A torneira é a absolvição. Quando você e eu vamos nos confessar que o Padre dá a absolvição, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é assim que ele faz? Então é como se o Padre estivesse abrindo a torneira e a graça de Deus lavando a nossa alma. É por aí. Bote fé que esse exemplo você pode dar a qualquer pessoa, que é o mais perfeito para as pessoas entenderem, né, a grandeza da confissão. Uma caixa d'água, cheia de água, a graça de Deus está lá, né? O cano representa o padre que traz. Então, o padre é o canal. A graça está lá na caixa? Tá. Então, para chegar aqui, vem pelo cano, o canal. O padre é o canal pelo qual chega a você a graça de Deus. Agora, se o padre não te der absolvição, tu continua encrencado, né? Mas quando ele dá absolvição, ele abre a torneira e a graça de Deus chega na tua vida. Aí o padre vai dizer para você cumprir uma penitência, né? Quando tu lava o rosto, tu não pega um pano para enxugar o rosto? Pois é, a penitência é para, né, enxugar o rosto. Então você vai cumprir com a penitência, viu? Tem que cumprir com a penitência, porque, claro que há casos que eu já ouvi de padre que impôs penitência de forma exagerada. Não precisa exagerar, né? Porque o padre estava chateado e deu penitência pesada para as pessoas. Então, a pessoa me falou, eu disse, olha, aí é melhor você conversar com o bispo da sua diocese ou com o padre, que não esteja com raiva e te deu uma penitência, que eu não preciso nem dizer o que foi aqui, que foi coisa pesada. Então, a penitência também acaba cometendo um bocado de pecado mortal. Vou dar um exemplo. Abortou, né? Aí, padre, depois da confissão, resolve Maria. Que penitência fraca é essa? Assassinou uma criança e vai a penitência Ave Maria? Então, o padre também tem que ter o equilíbrio, né? Tem que usar a inteligência. Uma amiga minha de Sergipe foi se confessar com o padre Gordon. O Pedro, tu vai falar? Eu vou. Porque não foi o padre que contou. Quem contou foi ela que me contou. Também ninguém vai saber quem é ela. Ela tinha feito alguma coisa muito de errada, né? Que eu acabei de falar aqui. Quando jovem, foi se confessar, um dia de sábado em Anguera, e o padre deu a ela a penitência para ela dá esse testemunho, para ela adotar um filho, uma criança.
e imediatamente adotar. Ou seja, ela despachou uma criança, agora vai adotar outra. E adotou. E vive muito bem, né? Cuidou muito bem. Então, o padre tem que ter o equilíbrio, né? Da penitência. Mas essa penitência aqui, que a minha amiga recebeu, foi forte, foi, e justa. Ela tirou uma vida, agora vai cuidar de outra, que não tem quem cuide, né? Foi uma coisa bem interessante. Eu estou falando aqui porque ela já deu esse testemunho já público, né? Então não é segredo. O padre nunca pode revelar uma confissão. As pessoas, às vezes, na ignorância católica, porque falta catequese também, né? Então, os padres façam catequese esses dias, explicando para as pessoas o que é a confissão, que não é eles que perdoa, que o padre precisa. Senta ali, gente, eu vou atender confissão. Não, não diga assim, não. Gente, eu vou atender confissão. Eu vou só escutar vocês. Eu não sou Deus para julgá-los. Eu apenas vou ouvir e vou aconselhar e vou dar absolvição e Deus irá lhe dar o perdão se você tiver arrependido. Se você estiver fingindo, você vai para o quinto dos infernos do mesmo jeito, né? Tem que ter arrependimento para ir ao confessionário. Se não está arrependido, então não perca tempo, né? Pois é. Voltando aqui, eu já falei aqui sobre confissão, acho que vocês já entenderam. É importante que o católico busque este sacramento urgente durante esses dias, né, da quaresma. Eu já falei do jejum, Nossa Senhora pede o jejum a pão e água, né? A penitência interior do cristão, o catecismo, pode ter expressões muito variadas, diz o catecismo. A escritura e os padres insistem, sobretudo, em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, né? Então, o jejum, a oração e a esmola são coisas importantes que a igreja está indicando para a gente viver também nesse tempo. E é um dos mandamentos da igreja também, né? Jejuar, abster-se de carne quando manda a Santa Igreja. Toda sexta-feira você, né, se abstém de comer carne. Na quaresma, né, você pode fazer o jejum nas sextas-feiras. Tem pessoas que fazem jejum 2 vezes na semana. Bom, fique à vontade. Faz o que você quiser, né? O jejum que Nossa Senhora pediu aqui em Anguera foi sexta-feira, pão e água, das 6 da manhã às 6 da tarde. Né? Ô Pedro, como é que eu faço? Às vezes, se eu não comer nada, eu passo mal. Mas o jejum não é para passar mal, entende? Se eu não tomar... Tem pessoas que dizem para mim, se eu não tomar um cafezinho quente de manhã, eu passo mal. Toma um cafezinho. O cafezinho vai quebrar o teu jejum? Não. Não vai quebrar de jeito nenhum. Né? Você pode fazer o teu jejum, de manhã tu toma um café, né? Que é um líquido também, né? Você pode tomar um café, comer um pedacinho de pão, né? Você comeu aquele pão, tem aqueles pão que a gente olha assim, dá vontade de comer todo, grandão, né? Aí você pega um pão recheado de como é que chama? De requeijão cremoso, de manteiga, não sei o quê, de peito de peru. Que jejum arruinado é esse? Aí, meu irmão, aí é farra. Não, jejum não é isso, não. Se você... Alguém me perguntou uma vez também se poderia fazer o jejum tomando chá de capim-santo. Pode. É só você combinar com Jesus. Você combina com ele. Porque o jejum que a igreja recomenda é diferente desse que eu estou te falando, entendeu? Esse que eu estou te falando é o jejum a pão e água, entende? Agora, você também tem que ter prudência. O refrigerante é um líquido, é uma água, digamos assim. Tu vai fazer jejum comendo pão com mortadela, com peito de peru, sei lá o que dentro, até com sardinha, e toma de refrigerante? Aí, meu irmão, você vai fazer a renúncia de algo que você gosta, você vai oferecer, que é um sacrifício, viu? O jejum é um sacrifício grande que você faz. Você vê algo ali
e dizer, não, eu renuncio por amor a Jesus e pela salvação das almas do purgatório. Tem que ter sempre um objetivo, né? Ofereça pela sua conversão e salvação, por sua família, pelas almas do purgatório, vá oferecendo. Nossa Senhora disse em Anguera que há muitas almas no purgatório que sofrem porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Portanto, fazer sacrifício é uma coisa boa, oferecendo pelas almas do purgatório, né? A penitência, toda essa coisa que a igreja aconselha, visa, segundo o catecismo, a conversão do coração. Se o que você fizer, se não mudar a sua vida, então é melhor não fazer. Porque você tem que ter o propósito. Eu vou fazer isso para mudar a minha vida. Eu quero estar mais perto de Deus. Se o teu jejum, a tua penitência, tudo isso que você faz, não te aproxima de Deus, então tem alguma coisa errada. Precisa mudar. É que eu separei coisa aqui que dá para 10 catequeses. Você vai ver, Mateus capítulo 4, durante esse período da quaresma, você vai ver Jesus que vai ser tentado pelo diabo no deserto. Nosso Senhor passou 40 dias, 40 noites no deserto, jejuou, né? No último dia, Satanás chegou, Nosso Senhor estava com a fome de comer os dedos. Eu costumo dizer assim, né? Nosso Senhor estava com a fome virada na zebra. Jesus, 40 dias sem comer. O diabo chegou e, se tu és o Filho de Deus, transforma pedra em pão. Quer dizer, para quem está com fome, sendo Jesus, transformar pedra em pão é uma bobagem, uma coisa pequena. Era só levantar a mão ali, as pedras viravam pão, ele mesmo comia e dizia aqui, ó, eu te provo que eu sou Deus, que eu tenho poder, transformo pedra em pão e ainda estou com fome, vou comer. Aí Jesus cairia na armadilha do bicho. Aí Jesus deu um corte e disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aí Nosso Senhor começa. O diabo vai tentar Jesus várias vezes e ele vai cortar o barato do capeta. Cuidado, que durante a quaresma você também vai receber a visita do capeta. Não de forma visível, mas você vai ser muito tentado, muito tentada. Então você tem que ser forte para não ceder, como Jesus. Deus ouviu e não cedeu às propostas do demônio. Então não ceda às propostas do demônio, né? Então faça tudo direitinho para no final você ter essa recompensa grandiosa de Deus. Ainda falando da confissão, o senhor que é padre, fale para as pessoas isso que é importante. Se coloque à disposição, mas dizendo para as pessoas, gente, não sou eu. É uma catequese de 3 minutos resolve, né? O padre chegar na igreja, nesses mutirões, por exemplo, o padre nunca... Gente, nós vamos atender confissão. Mas isso só não basta. Seria bom fazer uma catequese, agora teria que ser mais de 3 minutos, deixar o povo todo sentado na igreja, tem 10 padres para atender, ninguém vai ser atendido agora. Vamos explicar o que é a confissão. É um sacramento. Quem foi que instituiu? Jesus. O padre tem poder para perdoar? Não. Quem perdoa é Jesus. O padre é apenas o quê? O canal, que a graça de Deus chega à vida da gente. Mostrar isso para as pessoas para não viverem na ignorância. Porque tem pessoas que estão ali, né? Marido que vai levar a mulher, vai levar os filhos para confessar, não quer confessar. Ah, o padre também peca, não sei o quê. O padre tem que dizer, olha, eu também vou me confessar. Porque o padre se confessa um com o outro, né? Eu já vi muito isso aqui em Anguera. Eu tenho até fotos de padres, vídeo de padres confessando um com o outro, né? Então, é preciso... Eu lembro do padre Francisco, um abraço, padre Francisco, meu amigo lá da Itália. Uma vez ele chegou, não lembro quem foi o padre, e ele pediu o padre para atendê-lo em confissão, entende? Eu vi isso várias dezenas de vezes acontecer dentro do santuário de Nossa Senhora de Anguera. Então, meus irmãos, o padre explica, olha, a confissão é isso aqui. Quem deixou foi Jesus, mostrar a importância, mostrar quem pode e quem não pode se confessar. Tem católico que não pode se confessar, porque existem impedimentos. Aí o padre vai e faz uma catequese, porque senão, no meio daquele povo, tem pessoas impedidas e vai se confessar. E o padre que está atendendo não tem culpa nenhuma, porque não sabe de nada. No momento que o padre fala, explica, mostra esses impedimentos quais são, está tudo resolvido.
Claro que vai ter que dizer para as pessoas, olha, você não está sendo excluído, você vai permanecer aqui na igreja, né? João Paulo II deixou um documento que está aqui no site Apelos Urgentes, Familiares Consórcio. Acho que é isso mesmo o nome, né? Familiares Consórcio, de João Paulo II. Ele fala perfeitamente bem. Até os casais de segunda união, ele pede que os casais de segunda união, eles podem se abster dos atos próprios dos cônjuges, e tu já sabe qual é, pode educar os filhos, podem estar debaixo do mesmo teto. Eu conheço várias pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, vivem como irmãos, e pronto. Porque querem se confessar, querem regularizar sua vida, e essa é a única forma de isso acontecer. Única maneira, não existe segunda. É só essa, que o documento de João Paulo II, Familiares Consórcio, indica. Existe um outro documento da época de Francisco, esse com capítulo 8 de Amoris Letícia, esse eu não aconselho você a seguir. Siga Familiares Consórcio, de João Paulo II, que é a perfeita doutrina, né? O outro abre brecha para coisas que não é permitido pela igreja. Eu preciso falar isso aqui, porque se eu não te der essa dica, tu pode se atrapalhar lá adiante, né? Então, nós teremos, a partir de quarta-feira, essa caminhada, né, de 40 dias de Jesus, com Jesus, lembrando os 40 dias, repito, de Jesus no deserto. É um período de penitência, né, que visa a conversão interior. Então, nós seremos, né, marcados. Eu botei aqui, deixa eu salvar aqui em algum lugar, peraí, outra coisa importante. Peraí. Também lembrar que a quaresma não é uma questão opcional na vida dos católicos, né? Porque ela faz parte, né, da economia sacramental da igreja. Então, é bom que a gente lembre isso para a gente não se atrapalhar também. Então, na quarta-feira, quem for a celebração vai ser marcado com a cinza. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, é o tempo que vai abrir a quaresma, essa celebração, que todos nós devemos participar. E as cinzas têm um significado bíblico, né? O sinal de conversão é um gesto externo que expressa uma realidade de dentro de nós, né? Esse convertei-vos e crede no Evangelho, que é um pedido de Jesus, está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, se eu não estou enganado. Então, o padre vai, o bispo, né, traçar o sinal, a gente fica marcado com a cinza na testa. Claro que a penitência, a igreja ensina que a penitência, né, autêntica, mesmo verdadeira, começa dentro do coração da gente. Se a gente faz as coisas externas e não vai para o interno, aí tudo se desmantela, né? Então, as cinzas são sinal visível dessa decisão interior da gente. Então, tem uma representação grandiosa, né? Existe fórmula tradicional também que diz, lembra-te que és pó e do pó voltarás. Tem padres que dizem isso, lembra que és pó e do pó voltará. Ou convertei-vos e crede no Evangelho. Então, o que as cinzas representam ainda, né? Segundo a igreja? A mortalidade do homem. Nós não somos imortais, vamos morrer, viemos do pó e voltaremos para o pó, né? Vai nos recordar também a condição caída após o pecado e a necessidade de redenção. É um chamado à humildade também, né? No Antigo Testamento, a gente vai encontrar em Jó, capítulo 42, 6, também vamos ver em livro de Daniel 9, capítulo 9, versículo 3,
capítulo 9. Aí você vê, logo no início ali você vai ver. Também vamos ver Jonas, livro de Jonas, capítulo 3, também, as pessoas se vestindo de saco e cobrindo-se de cinzas, como forma de arrependimento. Então a igreja, quando traça a quarta-feira de cinzas, quer dizer, tem todo um simbolismo que já começa lá no Velho Testamento, né? Então as pessoas se cobriam de cinzas, se vestiam de sacos para fazer penitência, mortificação, etc. E aí a gente vê nesses 3 livros que eu citei para você. Livro de Jó, capítulo 42, Daniel 9 e Jonas, capítulo 3. Depois você dá uma olhada aí. Então, e a cinza também expressam luto pelo pecado e desejo de purificação. Então, a gente, quando recebe a cinza na testa, elas vão simbolizar o luto pelo pecado, né? E esse desejo de ser purificado pela graça de Deus. Aí você recebe a cinza, você vai se confessar, ou seja, tu fica com a testa suja de cinza, mas a confissão vai limpar a tua alma, entende? O bonito desse período da quaresma é a espiritualidade que é aplicada, né? E segundo o catecismo, as práticas penitenciais, que eu já falei, né? Aqui inclui o jejum, a oração, a esmola. Quarta-feira de cinza, portanto, vai inaugurar oficialmente esse caminho penitencial de 40 dias que nós iremos andar. Aí você deve rezar e pedir a Nossa Senhora para te acompanhar também. Então, a quaresma, ela inicia nos dando força para um combate espiritual, né? Nós entramos na igreja, na quarta-feira de cinzas, participamos da celebração e nessa celebração recebemos o sinal da cruz. É bom lembrar que no Velho Testamento, né, as pessoas marcavam suas casas para livrar de influências do mal, etc. Então, isso também representa para nós, ou seja, você vai ser marcado, vai ficar com a testa suja de cinza, né? Você vai, claro, tirar depois, ou ela vai sair sozinha, mas se você tomar posse, aquela cinza em forma de cruz, Deus vai te dar uma bênção, e aí você não vai ver sinal nenhum, né? Você vai ver o sinal, se você olhar no espelho, você vai ver. Mas Nosso Senhor vai te marcar com a graça dele. Você vai, quando receber as cinzas, você faz isso, né? Se deixa marcar pela graça de Deus. Diga, Senhor, eu quero, né, a tua proteção. Isso é importante. Se você recebe essa cinza na testa e pede a Deus, Senhor, me sela com tua graça, me marca o selo da tua graça que possa me acompanhar todos os dias de minha vida. Então você também vai se livrar da influência do mal. Por quê? Por que os exorcistas, por exemplo, você já viu algum exorcista fazer exorcismo sem uma cruz na mão? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Então, os exorcistas, quando vão exorcizar, 2 coisas que eles não dispensam. É uma cruz na mão e água benta. São os sacramentais da Igreja Católica. Sacramentais, não são sacramentos, tá? São chamados sacramentais. A vela, a água, o terço, a medalha, né? Existe uma série de coisas dentro da igreja que são chamadas de sacramentais. Então, a cruz, o crucifixo é um dos sacramentais, a água benta. Então, quando um exorcista vai exorcizar alguém que está possuído pelo mal, ele leva normalmente uma cruz e leva água benta. E você vai levar o teu coração aberto para a igreja para ser marcado na testa e Nosso Senhor selar com a graça dele a tua vida para essa caminhada penitencial de 40 dias e que você chega lá no final, você possa verdadeiramente estar bem espiritualmente aos olhos de Deus. E lembrar você que essas cinzas são feitas daqueles ramos abençoados no domingo de Ramos do ano anterior, viu? Bom, acho que talvez eu tinha outra coisa para falar,
porque é tanta página de Word que eu abri aqui, né? Eu vou pesquisando, vou colando aqui, mas acho que isso já é o suficiente para ajudar você a entrar bem nessa quaresma, né? Nas sextas-feiras, eu vou tentar aqui no canal fazer a Via Sacra. Lembra no ano passado? Vou tentar colocar aqui no canal, nas sextas-feiras, a Via Sacra. Mas eu aviso para vocês daqui para lá, né? Se vai dar certo. E não se esqueça de rezar o texto em família, que tudo isso vai ajudando. O que não ajuda é você cruzar os braços e não fazer nada, né? A gente não pode viver como os bichos no pasto, não. Nós somos filhos de Deus, criados em imagem e semelhança de Deus. Então é preciso a gente lutar e fazer a coisa certa. Então se prepare para o jejum, aí você escolhe se quer pão e água ou se vai no jejum recomendado pela igreja, né? Então aí você escolhe. Os dois são válidos, sem problema nenhum, tá? Você pode fazer, até em sua casa também. Você pode fazer a Via Sacra nos dias de sexta-feira, com a família, né? Tem paróquias que fazem toda sexta-feira, durante toda a quaresma. Você pode, se você for na Catedral de Feira de Santana, né? Tá lá o Padre Paulo, o Padre Julivaldo com as mulheres fazendo, depois da Santa Missa, eles fazem a Via Sacra, né? Ali na igreja. Então, é importante isso. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude e que ela caminhe conosco ao longo desse tempo. Bom, esse é o tipo de catequese que eu faço, eu já sei que não vai atingir muita gente, porque não é uma coisa polêmica, né? Quando é polêmico, o povo vem, não sei porquê, Deus é mais. Eu faço também. Eu chamo de polêmica porque só a capa, às vezes, atrai as pessoas, né? Mas eu peço a você que você compartilhe o máximo que você puder esta catequese. Compartilhe, deixe o seu joinha, faça tudo que a plataforma recomenda para atingir mais pessoas, tá bom? Eu desejo que o seu dia seja maravilhoso, que sua semana seja plena da graça de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a gente viver esse tempo de graça com o coração aberto para acolher toda a luz do Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Mãe de Deus e nossa mãe, caminhe conosco ao lado do vosso Filho Jesus, ao longo de nossa vida, de modo especial, neste tempo favorável à nossa conversão, que é o tempo da quaresma. Fica com cada um de nós, fique com cada membro, cada inscrito do nosso canal, com cada família que agora ouve esta oração. Nos dê força e nos dê coragem, nos dê ânimo na caminhada, nos ajude a enfrentar os obstáculos e nos cubra com o vosso manto. Visite nesse momento a todos nós e nos abençoe. Fica conosco para que possamos ter força e coragem para viver e testemunhar a palavra do vosso Filho Jesus. Visita nesse momento os enfermos que sofrem no corpo e na alma. Transmita vossa poderosa bênção que nos traz cura e libertação, para que, sarados de nossas feridas físicas e espirituais, possamos viver e testemunhar o vosso amor e o amor do vosso Filho Jesus. Em nome dele, nos abençoe neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, um excelente dia. Eu estou aqui bêbado de sono, tá? Não dormi bem de noite, não. Mas acho que não foi a catequese nem do jeito que eu queria. Mas do jeito que saiu, espero ter ajudado você em alguma coisa. Não deixe de confessar, não deixe de rezar o texto, não deixe de fazer aquilo que a igreja nos recomenda nesse tempo da quaresma. E aquilo que Nossa Senhora pede também. Eu até li aqui uma mensagem, acho que eu vou colar ela aqui rapidinho para você no comentário, mas se você quiser, tem várias, são várias, talvez centenas, né? Abrir vossos corações e buscar os tesouros do Senhor durante a quaresma. Essa outra aqui também fala isso. Preparai-vos com serenidade e paz para a quaresma, que é tempo oportuno. Eu vou colar só essas duas. Mas você vai encontrar aqui centenas de mensagens
que Nossa Senhora recomenda isso, né? Essa busca das coisas do céu durante esse período da Quaresma. Muito bem, fica com Deus e Nossa Senhora. A gente se encontra às 3 horas da tarde para clamar juntos por misericórdia. Até lá.